Pessoal, vocês estão bem aí? Quem está bem aí? Vamos ver se alguém está bem. Quem está se sentindo bem, quem está legal aí? Ninguém falou nada. É a Darli, pelo menos uma pessoa. A Nicole também. Mariana Leão, o Leãozinho que vai rugir na P2, hein? Leãozinho vai rugir alto ali. João Miguel, tô bem, professor. Não, tudo bem, tá jóia. Então presta atenção. Olha só esse exercício 1. DET. Então, quer dizer, deixa eu colocar aqui, discussão de exercícios. Exercício proposto, hein, que nem tem resolução no livro, tem só gabarito lá no final. No caso do 1, item A, ele coloca lá os vetores. 6 menos 2 menos 4, fala para o cara calcular o produto vetorial. Vetor U, 6 menos 2 menos 4. Vetor V. Vetor V. Menos 1, menos 2, 1. Menos 1, menos 2, 1. Aí o cara vai calcular o produto vetorial. Fórmula do DET. O vetorial V igual a quanto? IJK. Na primeira linha, igual a formulinha que o próprio livro deixou aqui. Ó. IJK na primeira linha. Aí você coloca coordenadas do primeiro vetor, 6, menos 2, menos 4, menos 1, menos 2, 1. Menos 1, menos 2, 1. Aí tem que lembrar do DET. Começa na diagonal principal. Menos 2i, menos 2i, menos 12k, mais 4j, mais 4j, menos k, menos 2k, porque aqui você vai falar menos com menos é mais, mas tem o menos da fórmula. Então vai ficar menos 2k, menos com menos é mais, 8i, mas tem o menos da fórmula, menos 8i, 1j6, 6j, mas tem o menos da fórmula, menos 6j. Então, o total disso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ficar assim, U vetorial V igual menos 2, menos 8, menos 10. Menos 10 i, J, 4, menos 6, menos 2, menos 2J, e o K, menos 12, menos 2, menos 14J. Menos 14K, desculpa. Duvido que esteja certo, professor. Eu também. Não sei. Vou ter que fazer alguns testes aqui para a gente ver. Quer dizer, se você for escrever com coordenadas, você vai colocar assim, o vetorial V igual a menos 10, menos 2, vírgula, menos 14. Primeiro teste que a gente pode fazer. A gente pode ver se ele está ortogonal aos dois vetores. Porque o produto vetorial, lembra que a gente viu, né? Que ele tem que estar ortogonal a U e ortogonal a V. Como que eu posso, pergunta para a turma, como que eu posso verificar se dois vetores são ortogonais? Olha lá, peraí, tem uma pergunta aqui do João Miguel Ramalho Dionísio. Professor, podemos escrever os vetores unitários como I chapéu? Ah, sim, essa é uma notação da física, né? I chapéu, J chapéu, K chapéu. Sim, essa questão de notação, a resposta é sim, você pode escrever com essa notação aí, não tem problema, tá? Eu coloco a flechinha só para ficar um padrão de notação aqui no VGA, tudo com flechinha, porque essa aí na física o pessoal chama de versor, né? O versor é o vetor unitário e você coloca um chapéuzinho em cima, se não me engano, essa aqui é a notação. Tudo bem. Mas voltando, exatamente, voltando à pergunta que eu fiz aqui para você. Como que eu checo? Eu quero checar que esse produto vetorial está calculado corretamente. Então, um item que eu posso fazer é verificar se ele está ortogonal aos vetores U e V. Eu já tenho as coordenadas aqui do vetorial V, quero ver se ele é ortogonal a U e a V. O que eu posso fazer? Que operação que eu posso fazer ali para checar essa ortogonalidade? Calculando seno? Não. Tem uma operação que a gente aprendeu nesse curso, caiu na P1, e que a gente usa para checar a ortogonalidade, uma das mais importantes da matemática. Produto vetorial igual a zero? Não, produto vetorial estamos aprendendo agora, não caiu na P1. Qual foi a operação? Produto escalar. Os dois vetores são ortogonais se o produto, se e somente se
Não, ortogonais. Mariana Leão, presta atenção. Dois vetores são ortogonais, C e somente C, o produto escalar deles dá igual a zero. Então eu checo fazendo o produto escalar. Terminei de fazer a conta aqui, quero ver se essa resposta está certa. Vamos checar. Quer dizer, vou checar se esse U ortogonal V, esse U vetorial V que eu acabei de calcular aqui, ele está realmente ortogonal ao vetor U? Interrogação. Aí o que eu posso fazer? Eu faço um produto escalar. Então eu pego ele ali, menos 10, menos 2, menos 14, e faço o produto escalar com o U. Cadê o U? 6 menos 2 menos 4. 6 menos 2 menos 4. Base ortonormal? Base ortonormal. O que eu posso fazer? Multiplicar as coordenadas. Menos 10 vezes 6, menos 10 vezes 6, mais menos 2 vezes menos 2, mais menos 14 vezes menos 4. Será que isso aqui vai dar zero? Tem que dar zero, senão errou. Já está errado aqui a nossa conta. Quanto é que vai dar isso aqui? Quanto que é menos 10 vezes 6? Menos 60. Quanto que é menos 2 vezes menos 2? Mais 4. Quanto que é menos 14 vezes 4? 56. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4, vai mais 1, 5. Só que menos com menos é mais. Mais 56. Quanto que dá 4 mais 56? Dá 60. Então ficou menos 60 mais 60, que é igual a zero. Então, realmente, esse produto vetorial aqui que a gente calculou, ele está ortogonal a U. Agora tem que ver se ele está também ortogonal a V. Menos 1, menos 2, 1. Então, vamos ver aqui. Será que o U vetorial V está ortogonal a V? Interrogação. Então, a gente faz lá, menos 10, vírgula menos 2, vírgula menos 14. Produto escalar. Pega aqui o V. Menos 1, menos 2, 1. Menos 1, menos 2, 1. Isso aqui é igual. Menos 10 vezes menos 1. Multiplicando coordenadas. Mais menos 2 vezes menos 2. Menos 14 vezes 1. Mais menos 14 vezes 1. Menos 10 vezes menos 1 é 10. Menos 2 vezes menos 2 é 4. Menos 14 vezes 1 é menos 14. 10 mais 4 é 14, menos 14 igual a 0. Então, realmente, esse vetor menos 10, menos 2, menos 14, que saiu aqui da nossa fórmula do determinante, conforme nos tinha sido passado pelo livro, saiu um vetor que eu acabei de checar fazendo o produto escalar e chequei que eles são ortogonais, que ele é ortogonal a U e a V. Então, realmente. Outra coisa que daria para a gente checar também é se está formando uma base positiva. Olha só que interessante, como é que você faz isso? Então, terceira pergunta. Isso aqui eu estou colocando algumas perguntinhas depois de ter feito o exercício, né? Isso aqui não precisa para fazer o exercício, é só para o aluno ver que funciona da mesma forma. Uma terceira pergunta que a gente pode fazer: será que a base é positiva? Que base? Aquela que ele tinha falado que tem que ser U, V, U vetorial V. É base positiva? Ué, eu tenho que checar como é que quando a gente estava discutindo o capítulo 9, como que a gente checa se duas bases estão na mesma orientação? Eu já sei que o IJK é o positivo, que eu coloquei ele no DET. Aquele IJK que você coloca no DET está sendo considerado como base positiva. Na primeira linha do determinante lá do produto vetorial. Já sei que aquele é uma base positiva. Como que eu vou saber agora se a base formada por U, V e U vetorial V é, além de ser base, que eu nem tenho certeza se é base, como que eu posso ter certeza se é uma base positiva? Então, veja, você pode fazer o DET da matriz de mudança de base. Ele tem que dar diferente de zero e tem que dar um número positivo.
Se der um número positivo, você já sabe que ele é uma base e é uma base positiva. Então, professor, mas é muito difícil, é mais fácil do que você está pensando. Como é que você faz a mudança de base da UV, U vetorial V, para IJK? É só você escrever as coordenadas. Quais são as coordenadas do U? Já está no enunciado. O que significa dizer que ele é 6 menos 2 menos 4? Ele é 6i menos 2j menos 4k. 6i menos 2j menos 4k. Agora, o que significa você dizer que o V, lá no enunciado, está escrito que o V é menos 1 menos 2, 1. Então, ele é menos 1i menos 2j mais k. Menos 1i menos 2j mais 1k. Está lá, menos 1, menos 2, 1. E no caso do U vetorial V, menos 10, menos 2, menos 14. Então, U vetorial V ficou menos 10. Espera aí, deixa eu escrever melhor. U vetorial V igual menos 10i menos 2j e menos 14k. Menos 14k. Então, o que acontece? O que acontece aqui é o seguinte, eu já tenho a base F1, F2, F3, que seria esses três, em termos do E1, E2, E3, que seria o IJK. Só pegar os coeficientes e colocar na forma de coluna, que você já forma o det. Já forma a matriz, só que eu já vou escrever direto o det, né? 6 menos 2 menos 4, só para ele ficar igualzinho à matriz de mudança de base. Vou colocar a linha na forma de coluna. Menos 1, menos 2, 1. Menos 1, menos 2, 1. E menos 10, menos 2, menos 14. Menos 10, menos 2, menos 14. Aí tu tem que calcular esse det. E ele tem que dar tem que dar positivo, tem que torcer para ele dar positivo aqui. Ó. Como é que vai ficar esse det? 6, bom, menos com menos é mais. Certo? Então vai ficar 12 vezes 14. Quanto que é 12 vezes 14? 144 mais 28, que é 164, 172. 172. Menos 2 vezes 1 vezes menos 10, vai dar mais 20. Mais 20. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2, menos 8. Agora, esse aqui. Menos com menos dá menos. Só que tem o menos da fórmula, então vai dar mais. Mais quanto? 8 vezes 10, 80. Mais 80. Professor, dá 168. Menos, mas tem o menos da fórmula, vai dar mais 12. 12. 14, 1, 2. 28. Mais 28. E aí, será que vai dar? Não sei. Quanto que é? Não sei se deu certo, não. Quanto que é Professor, 80? Tem que dar. Não é zero, tem que dar positivo, né? Não, então acho que deu. 172. Não, deu, claro que deu. Tem que dar positivo. 172 mais 12, 184. 184 mais 80, 264. 264 mais 40, 304. Isso aqui, pelas minhas contas, está dando 304, que é positivo, maior que zero. Então, realmente, esses três vetores são uma base e são uma base positiva, porque o det deu positivo. Tá certo? Então, só checando para ver, ó, realmente, essa fórmula aqui é porreta. A única coisa que eu não vou checar aqui é a norma, porque a gente não tem o θ para calcular aquele seno θ que o João Miguel Ramalho Dionísio tinha falado. Tá? Então, acho que ele não entendeu, Kaká. Bom, então olha só. Outro exercício que a gente tem que ver aqui, ó, que eu queria discutir com vocês antes de fechar esse vídeo. O primeiro valor era 168, deixa eu ver aqui. 168? Você está falando aqui do det, né? Não, 44 mais 28. Né? 12 vezes 14 12 vezes 12, 12 vezes 14 é a mesma coisa que 12 vezes 14 é igual 12 vezes 12 mais 2.
que é igual a 12 vezes 12, que é 144, mais 2 vezes 12, que é 24. Sim, tem razão, é 168. Não, peraí. Mais 24, que é igual a 168. Era isso que eu tentei fazer rápido de cabeça e errei. Você tem razão. Dionísio, 168. Aqui é 168. Mas vai dar positivo do mesmo jeito, né? 168. Mais 20, menos 8, mais 80, mais 12, mais 28. É isso aqui. 168 menos 8 vai dar 160. Mais 20, 180. Mais 80, 260. 260 mais 40, 300. Deu 300. Porque diminuiu de 172 para 168, né? Certinho, 300. Que é maior do que zero. Perfeito. Tá certo. Obrigado, João Miguel Ramalho Dionísio. Obrigado. Valeu aí. Desculpa esse meu erro de conta. Foi mal aí. Foi mal. Não, valeu. Tudo bem. Estava só esperando uma reação sua. Então, eu queria só discutir esse último exercício aqui antes da gente fechar, que é o seguinte, ó, aproveitando que a gente está aqui na lista. Bom, vocês viram como é que eu fiz o item A? É bem simplesinho, os outros itens você faz igual. O exercício 2 não precisa fazer, envolve uns conceitos de física. Exercício 3, a medida em radianos do ângulo... aqui ele deu o ângulo, João Miguel Ramalho Dionísio, ele deu o ângulo aqui, o θ, se a gente quiser usar. Porque tem a fórmula da norma, né? Então, olha só, se você perceber aqui, ó, a medida em radianos do ângulo entre U e V é π sobre 6. Que, na verdade, em graus seria 30 graus. A norma de U é 1. A norma de V é 7. Calcule, aqui está meio apagado, calcule a norma de U vetorial V e depois a norma de 1/3 de U vetorial 3/4 de V. Olha só que interessante isso. Então, como é que a gente poderia fazer esse exercício 3? Vamos dividir em duas partes. Exercício 3. Primeiro, você tem a questão da norma de U vetorial V. Aí, essa norma de U vetorial V é o seguinte, ela vai ficar igual, a gente já viu a fórmula, né? Norma de U, norma de V, seno de θ. Seno de θ. A norma de U, ele já acabou de dizer aqui no enunciado, que é 1, e a norma de V é 7. 1 vezes 7 vezes seno desse π sobre 6 aqui, que é 30 graus. Tá? E todo mundo sabe que 30 graus, o seno dele é meio. Então vai ficar 1 vezes 7 vezes meio, que é igual a 7 sobre 2. 7 sobre 2. Certo? Essa é a norma do vetorial V. Mas e a norma do... Porque agora ele falou aqui o seguinte, 1/3 de U vetorial 3/4 de V. 1/3 de U vetorial 3/4 de V. Quanto que dá essa norma aqui? Seria a norma do primeiro vetor, que é 1/3 de U, vezes norma do segundo vetor, que é 3/4 de V, vezes o seno. Qual que seria o ângulo entre eles? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a turma. Vamos ver esse pessoal. Inclusive a Mariana Leão. Acho que ela que falou ali dos múltiplos, né? Vamos ver se ela consegue responder. Não sei se ela ainda está aí. Se eu já sabia inicialmente que o ângulo entre... Acho que ela foi embora. Foi embora, não aguentou. Cadê? Não está mais. Se a gente sabia inicialmente que o ângulo entre os vetores era 30 graus, quer dizer, π sobre 6, U e V tem 30 graus, π sobre 6 entre eles. O que vai acontecer com o ângulo entre eles se eu, em vez de U, eu pegar 1/3 de U e 3/4 de V? O que acontece agora com o ângulo entre eles? 30 graus do mesmo jeito. Ou seja, o ângulo continua o mesmo, correto? Só eu ter multiplicado os vetores por números não altera o ângulo entre eles. Bom,
Então, aqui vai continuar seno de 30 graus. E a questão desse 1/3 aqui dentro? Tem aquela fórmula do capítulo 3, fica módulo de 1/3 vezes norma de U. Que é módulo de 1/3 é 1/3, né? Módulo de 3/4 vezes norma de V. Módulo de 3/4 é 3/4. Seno de 30 é meio. Então, ficou 1/3 vezes a norma de U, a gente viu no enunciado, que é 1, vezes o 3/4, que é 3/4 mesmo, vezes a norma de V, a gente viu no enunciado, que é 7, vezes seno de 30, que é meio. Então, o resultado aqui ficou, o 3 corta com 3, ficou 7 dividido por 8. 7 dividido por 8. Então, se a gente for checar no gabarito, nós já temos 3 respostas aqui para checar. Daquele o 1A que eu fiz antes, e as do exercício 3. Agora, o problema é achar aqui um gabarito de livro, porque eu não sei se eu postei um gabarito para vocês aqui. Eu acho que eu postei aqui na sala de aula virtual. Deixa eu só ver aqui. Cadê o gabarito? As respostas. Cadê? Material. Gabarito do livro até capítulo 12. Né? Aí o capítulo 12 inclui esse 10 aqui que a gente está. E nós vimos exercício 1A e 3. Né? Então vamos lá. Vamos ver aqui. 8, 9, 10. 10, 1A, menos 10, menos 2 e menos 14. Está apagado aqui, mas é menos 2. Tanto que sem o menos, você vê que fica menor aqui. Menos 10, menos 2, menos 14. Ele colocou duas respostas, porque no enunciado ele tinha pedido para calcular U vetorial V e V vetorial U. Eu calculei só U vetorial V. Tá? A resposta é essa aqui. Tá certo, a gente acertou. Agora, no exercício 3, olha lá, tá apagado também. Puta, que merda esse gabarito, hein? Mas dá para você perceber que é 7 sobre 2 e menos 7 sobre 8. Saiu muito apagado aqui. Mas vocês viram lá a resolução, 7 sobre 2 e menos 7 sobre 8, tá? Infelizmente, algumas respostas estão um pouco apagadas aqui, tá? Aí vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Ou xerocar de alguém que tem o livro físico, não sei. Mas dá para ajudar muito aqui esse gabarito, tá certo? Por isso que eu postei ele aí para você, apesar de ter algumas apagadas. Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa discussão toda de orientação e produto vetorial. Espero que tenha sido bom para vocês. Eu encerro a gravação aqui. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, ninguém quiser comentar nada, eu encerro também a live. Tá certo? Deixa eu só clicar aqui.